Recording in progress. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro número 5 do livro João de Ferro. Quem ainda não assistiu os vídeos anteriores, convido para que você assista, todos estão disponíveis no meu canal do YouTube, e lá você vai poder acessar, e recomendo que você leia o livro também, não só assistir a leitura comentada, para que faça sentido também com as suas próprias percepções. Tudo bem. Então, eu vou recapitular rapidamente o conto do João de Ferro até esse momento, né? A gente passamos da metade e já estamos numa fase em que o nosso herói, né? Porque não deixa de ser uma jornada do herói também que a gente está vendo, a partir da perspectiva da psicologia masculina, lembrando que é o masculino em nós, homens e mulheres, né? Mas claro que homens acabam personificando um pouco mais, assim como algumas mulheres também, mas hoje em dia, cada vez mais, a gente percebe que falar sobre esse assunto é um assunto que passa ambos os gêneros e suas N identificações, né? Muito bem. Até aqui a história do homem natural e do príncipe que sai em busca da sua jornada de encontro com a alma, né? Com a alma profunda, com a alma natural, com a alma essencial. Por isso o homem natural é o seu tutor. É importante a gente lembrar que esse príncipe ele está numa jornada de reencontro com a sua essência, né? Aprendendo a tirar da sua essência aquilo que é mais profundo, mais verdadeiro, né? Livre dos condicionamentos. Então, desde que ele sai para a floresta, sai na sua busca, né? da bola do menino que queria só a sua bola dourada, ou seja, que queria permanecer em contato com a sua essência, ele faz toda essa travessia, perde a bola, se machuca, solta o homem natural, foge com o homem natural para a floresta. Lá ele recebe as provações iniciais, né? Ele passa por essas provações iniciais, chega até o castelo, lá no novo castelo, né? Não o castelo de sua origem, mas um novo castelo. E lá ele faz o seu trabalho de cinzas, que a gente já viu também nos capítulos anteriores, e passa pelo primeiro encontro com o rei. Nós falamos bastante sobre o rei no último capítulo, né, no capítulo 4, e agora ele vai começar a encontrar a princesa, ele vai começar a encontrar o seu lado feminino. Então, todo esse capítulo 5 é uma representação de quando a psique masculina começa a intercambiar, a trocar, a aprender com a alma feminina, né? E aí lembrando que isso pode significar a alma feminina dentro dele, mas também a alma feminina que acaba sendo corporificada pelos outros personagens. E é isso que esse capítulo vai falar. Então eu vou partilhar aqui a tela com vocês, eu tenho uma apresentaçãozinha. Então aqui o nosso livro do Robert Bly. Essa é a nossa capa padrão de todos os nossos encontros. Muito bem, quem está chegando, seja bem-vinda. Acho que entrou a Gi e a Ayala, sejam bem-vindas. Muito bem, o nome desse capítulo é A Mulher Deus no Jardim. E aí, por que nesse momento o Robert Bly já intitula A Mulher Deus no Jardim? Né? Então a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Tá? Quando o menino ele encontra o homem natural, ele está encontrando um aspecto de Deus. Quando ele encontra o rei, o arquétipo do rei, ele também está encontrando, né, um dos arquétipos de Deus. Agora ele vai encontrar Deus na forma dessa relação com o feminino. Né? Agora ele já é um jovem, ele não é mais um menino, ele já passou pelo trabalho das cinzas, ele tem uma cabeleira dourada, fruto do encontro dele com o homem natural no poço, e essa cabeleira dourada representando então todas as virtudes, todas as potencialidades de alma, todos os atributos internos, toda a riqueza interior, por isso o amarelo, dourado, né? O amarelo aí representando o ouro. Mas de que ouro nós estamos falando? E aqui vai ficar bem claro que nós não estamos falando do ouro físico, mas do ouro espiritual, né? De um ouro de virtudes, de um ouro
de sabedoria, né? E aí na história, ele, mesmo nesse castelo, que ele vai fazer o trabalho de ajudante de cozinha, ele usava um gorro porque ele não queria expor a sua cabeleira dourada. Era uma forma de proteção, né? E por conta dessa proteção, ele é mandado embora como ajudante de cozinha. Ele vai para o jardim para ser ajudante do jardineiro oficial do castelo, né? E lá ele começa, né, uma nova etapa da sua vida, da sua jornada, entendendo todo o simbolismo do que é esse jardim e esse encontro com a princesa. Porque ela, no seu aposento, ela vê esse jovem trabalhando e teve um dia que estava muito calor, muito quente, as narrativas às vezes variam um pouco, mas ele tira o gorro, estava muito calor, ele tira o gorro e o reflexo da luz do sol batendo no cabelo dele se reflete no quarto da princesa e a princesa imediatamente vê ele e chama ele e fala: vem me trazer flores, né? Que a gente pode entender desse encontro? A princesa, o feminino dele que consegue observar, que consegue acessar essa riqueza que ele tem, né? Que consegue enxergar o que o rei não tinha enxergado. O rei cai, digamos assim, na narrativa que ele usou, que ele falou: não, eu não posso tirar o meu gorro porque eu tenho uma doença na minha cabeça. E aí o rei fala assim: então vai embora daqui. E fala pro ajudante né, do cozinheiro, fala: como é que você contrata um ajudante que tem uma ferida na cabeça? Leva ele embora, mas ele é realocado, digamos assim, no organograma da empresa, né, e vai lá para o jardim porque ele tinha riquezas, né, só que ele estava disfarçado. Mas quem consegue tirar isso dele? Quem consegue enxergar realmente quem ele era a alma nele, ou seja, a ânima dele. Né? Lembrando que todos os homens têm uma contraparte feminina, que é a sua ânima, né? Trazendo aí uma nome sobre esses nossos vários arquétipos que nós temos dentro de nós. Então, e que o Robert Bly também vai defender, e essa revelação da riqueza interior, né? E essa máscara, né? Essa máscara de humildade, vamos falar assim, que ele utilizava antes suas riquezas, na verdade ele estava assim, né? E na história vai ficar muito comento para depois riqueza interior, mas a princesa, digamos assim, ansiosa, né? Ou seja, a contraparte feminina dele, a ânima dele, chamando ele para essa revelação. E aí a gente já tem uma chave, né? Que muitas vezes, para a psicologia masculina, esse trabalho de suavizar, sutilizar, vulnerabilizar é algo que é do feminino, dessa psique masculina, né? Sem esse encontro com esse feminino, seria impossível a revelação da riqueza e do ouro que esse homem carrega na cabeça. Então é como se fosse assim, não basta o masculino ter dentro de si potencialidades e virtudes, se essas potencialidades e virtudes, se essas riquezas, elas não forem, digamos assim, elas não tiverem um encontro alquímico, um casamento com esse feminino, né? Aliás, só é possível essa travessia, só é possível essa evolução se esse masculino encontra o seu feminino. Então, nesse momento da história é onde tudo isso vai começar a acontecer. E aí o feminino representando a força divina, né, que faz com que esses dons, esses talentos, essa potencialidade se abra, se expresse. Vamos seguindo um pouquinho, né? Ele fala uma coisa muito interessante, né? Se dermos um fio de cabelo à alma, ela o cobrirá de ouro. Se fizermos uma estrada em direção a ela, responderá derrubando um galho para fazer uma estrada em direção a nós. Depois disso, o menino consegue entrar no castelo, mete-se entre as cinzas e finalmente faz uma rápida visita aos aposentos do rei. Então aqui ele está recapitulando um pouco a história, mas é interessante a gente lembrar que essa cabeleira dourada que chama a atenção da princesa, ela não começou agora, não foi do nada que esse menino no jardim chamou a atenção da princesa.
iniciou lá atrás, quando o fio de cabelo dele molha no poço profundo, né? Ou seja, quando a gente começa a dar vazão para os nossos instintos, para a nossa essência, para os nossos desejos profundos, quando a gente começa a puxar esse fio de Ariadne aí, usando um outro mito muito interessante, né? Quando a gente começa a ir em busca da alma, e aí acontece um fenômeno muito interessante que a gente pode traduzir da seguinte maneira. Quando a gente dá um passo na direção do nosso caminho sagrado, quando a gente dá um passo na direção das nossas riquezas internas que pedem espaço, elas querem ser reveladas. Então a natureza vai fazendo, a vida vai dando um jeito de dar sustentação a isso. É um pouco daquela parábola que se escuta, né? Um pouco bíblica, né? Primeiro você dá o passo e depois, né, se apresenta o caminho. Né? Primeiro você toma atitude, mas essa atitude que está sendo narrada aqui não é uma atitude qualquer, é uma atitude em direção à essência. Então todas as nossas atitudes, quando a gente começa a seguir a pista, né, do nosso coração, da nossa alma, dos nossos desejos sagrados, né? Vamos falar assim porque não é qualquer desejo, né? O desejo da alma. Então, a natureza vai garantir que o resto aconteça. Tanto que ele não quis molhar, ele não quis fazer a cabeleira dele ficar dourada, ele só quis vigiar o poço no primeiro momento, depois ele quis se olhar no poço, ou seja, ele quis conhecer a si mesmo, ele quis trazer a autoconsciência, né? Não nesse desejo de se autoconhecer, de se olhar, de se observar, o cabelo dele ficou dourado e é esse cabelo que hoje leva ele a ter sucesso lá com a princesa. Porque se esse cabelo não fosse resplandecente, ou seja, se essa consciência não fosse resplandecente, não chamaria a atenção da sua alma, né? Da sua contraparte feminina. Então é lembrar que essa estrada que se revela, a estrada dos tijolos amarelos, né? Lá da Alice também, é muito falando da mesma coisa, essa trilha que a gente segue rumo aos nossos sonhos, ao nosso sonho sagrado, que tem a ver com a nossa essência mais profunda e não com a nossa alma superficial. Então essa jornada continuou e agora ele vai encontrar o feminino numa forma não material. É muito importante que isso fique claro, que a gente não está falando aqui necessariamente de um encontro sexual com a sua ânima. É claro que a vida ela pode também apresentar dessa maneira, né? Mas aqui é muito mais simbólico, né? Realmente falando, reforçando isso que eu estou trazendo, que esse encontro com o feminino não é o feminino material, é o feminino divino, né? Selvagem, instigador, erótico, brincalhão, é também esse aspecto sensual, mas vai muito além disso, né? Justamente então é essa contraparte mesmo. E aí vai ter um tema mitológico, vai ter um arquétipo para representar quando esse feminino anímico, ele é quase que é impossível não ceder aos encantos desse feminino, né? É quando se enamora de algo, é quando a busca desse se tornar quem se é, né, faz com que a gente se apaixone pela vida, se apaixone pelos prazeres da vida, se apaixone pelas formas, pela natureza, por tudo que a vida tem para se oferecer, né? E aí esse arquétipo, quando ele entra em contato com a psique masculina, ele é chamado de a mulher que ama o ouro, né? Representando um pouco, né? Se a gente for pegar um pouco as figuras mitológicas, aí as daikines, né? Toda essa representação dessa personificação da beleza, da riqueza, da harmonia, da sensualidade, dos prazeres, todos esses arquétipos do feminino ancestral e sagrado também. Não é de qualquer feminino que a gente está falando aqui agora, né? E aí a mulher que ama o ouro, ou a mulher do cabelo dourado. Não estamos falando de uma mulher loira, né? Mas estamos falando então dessa magia, desse brilho, desse ouro que reluz na cabeça desse feminino. Ou seja, estamos falando aí de um arquétipo. Aí entre os celtas vai chamar de o rastro da lua sobre a água, ou seja, é como se fosse uma personificação do divino na terra, do divino brilhante, do divino que brilha, que resplandece. Por isso, a mulher que ama o ouro, ou a mulher do ouro, ou a mulher de cabelos dourados, tá? Então esse arquétipo que ele vai encontrar e que precisa encontrar, né? A jornada
para ela ser completa, e a história fala sobre isso, e o Bly também vai falar sobre isso, precisa acontecer. A iniciação dele continua, agora vai ser através desse feminino. E aí o encontro com a filha do rei, né? Então ele recapitula novamente a história. Só acontece depois das cinzas, ou seja, ele já entendeu o caminho que ele tem que fazer, ele já reduziu as ilusões a pó, né? Ele já reduziu o seu ego, ele já redimiu o seu ego, ele já fez o trabalho braçal, ele já fez o trabalho escuro, ele já fez o trabalho de sombras, vamos falar assim, e ele ressurge pronto para encontrar a filha do rei. Então, a filha do rei é realmente o próximo aspecto que ele tem que se encontrar. Na nossa vida, a gente pode entender isso como, depois de passarmos por dificuldades, noites escuras da alma, processos de autoconhecimento profundo, que a gente vai se descascando e vai olhando para todas as questões que a gente precisa, né? Começa a reduzir as ilusões, tira todas as projeções, né? Vive-se, fica praticamente em carne viva, né? Olha para todas as, enfim, todas as podridões, tudo, se olha para tudo, né? E parte, ok, agora vamos sair desse lugar e vamos encontrar a luz, né? Como que é esse encontro com essa luz? É sair do trabalho de cinzas e começar o trabalho do jardim, que é um outro trabalho. E jardim tendo essa metáfora já das flores, do lugar cultivado, de um lugar protegido. O jardim não é a floresta selvagem. O jardim, ele é um lugar de natureza, é um lugar de beleza, é um lugar de harmonia, mas é um lugar cercado, é um lugar fechado, é um lugar protegido. Então, não é acessar agora a alma selvagem de qualquer maneira. Isso aconteceu quando ele foge com o João de Ferro lá em Contra o Poço, né? Aqueles momentos que a gente realmente joga tudo para o alto, faz um trabalho profundo de autoconhecimento, se perde da vida material, se desencontra, mas se encontra, né? Quando se perde para se encontrar, né? Só que agora, depois de toda essa jornada, é momento de acessar sim esse natural, acessar sim o selvagem, mas de uma maneira controlada, né? Não é uma coisa, não é uma natureza abandonada, entre aspas, que ela faz o que ela quiser. Não, ele tem que cultivar. Se ele não cultivar, ele não vai ter rosa, né? O que o Jardim está dizendo aí? Que metáfora é essa? Que se a gente não começar a trabalhar, a cultivar esses dons da alma, a gente não vai ter flores para dar para a princesa, né? Se a gente não souber onde buscar, o que fazer com esse natural, o que fazer com os recursos da vida, o que fazer com os nossos recursos internos, né? A gente não vai ter muito como lidar. Então aqui já é um processo mais de mais maturidade, de entendimento dos dons, talentos, habilidades, das virtudes, do entendimento das leis da vida, né? Aqui já é um momento mais realmente mais avançado nesse amadurecer da psique desse herói que está sendo narrado, que somos nós mesmos também, né? E aí, novamente, ela sabe, ela quem? A ânima sabe de alguma coisa que o rei ainda não sabe, porque estava escondido no gorro. Ou seja, quem tem determinados momentos da vida que quem sabe o caminho para essa liberação, para essa expressão desse sagrado, desse essencial, é o feminino, não é o masculino, né? A gente vai ver que a todo momento esses papéis eles vão sendo na nossa vida, eles vão sendo eles vão cambiando, né? Horas é o arquétipo do pai, horas é o arquétipo da mãe, horas é o arquétipo do ânimos, horas é o arquétipo da ânima, horas, né, o nosso trabalho interno é com o rei, é com o ajudante de cozinha, horas não, é com a princesa, é com a rainha, assim vai, né? Então são as várias etapas do nosso florescimento e do nosso amadurecimento, né? Então o que significa ela saber de algo que o rei não sabe? Que é o feminino que vai trazer a vitória, né, desse ouro que existe na cabeça dele. Bom, entrando no jardim, né? Então já falei um pouquinho, onde a primavera não falta, é uma qualidade do jardim, ou seja, onde a gente pode confiar nas leis da vida, um lugar onde a gente pode cultivar, aprender a lidar com essa força que é a vida, né? Porque a vida é algo muito selvagem, muito desafiador, realmente, né? A vida não é uma coisa, né? Enfim, tem muitas falas que, né? Já ouvi falas do tipo, viver não é para os fracos, né? A vida não é um lugar de brincadeira, a vida é uma escola. Todas essas frases aí do senso comum, que elas nos contam, né?
que de fato viver é algo realmente um tanto quanto horas simples, horas complexos, muito desafiador, mas cheio de entendimentos, né? Existem leis que a gente precisa aprender a lidar. Essas leis fora e essas leis dentro de nós, né? Essa floresta fora e essa floresta dentro, esse jardim fora e esse jardim dentro. Aí ele traz algumas informações, por exemplo, o homem ou a mulher que sofreu abusos sexuais na infância ou viveu qualquer forma de família disfuncional, estamos falando aí de grandes feridas, né, nas primeiras fases aí, necessitará, mais cedo ou mais tarde, de um porto celeste. Ou seja, ao longo da nossa vida a gente vai tendo sofrimentos, a gente vai passando por muitas dificuldades, né, por muitas questões e traumas. E esses traumas, eles podem fazer com que a gente passe a desacreditar, né, que a vida é um lugar belo, bom, justo, né? Ele não usou essas palavras, essa tríade do bom, belo e justo, mas a gente pode trazer aqui tranquilamente, porque é na infância que a gente tem que aprender que o mundo é um lugar bom, belo e justo, que vale a pena viver, que vale a pena lutar por esse mundo. E quando essa criança recebe essas feridas, muitas vezes a gente acaba tendo uma certa disfuncionalidade dentro dessa tríade, né? Ou seja, acredita-se que não, que aqui não é um lugar bom, que aqui não vale a pena, ou que aqui é um lugar só de sofrimento, só de expiação. Inclusive tem narrativas que vão apoiar isso. Então, para todas essas almas, eu diria que para todas as almas, né? Porque que alma que não teve algum sofrimento, algum trauma, né? A gente vai precisar de um porto celeste. O que é o porto celeste? O porto celeste pode estar representando lugares, momentos ou relações que nos fazem sentir mais perto do divino, que nos fazem nos sentir, puxa, não é que aqui é bonito mesmo, puxa, não é que aqui é saudável, não é que aqui eu posso, é protegido eu plantar e colher, é protegido eu ter água, né? Aqui é primavera. Então, são essas relações ou esses momentos da vida ou esses lugares que fazem a gente lembrar das leis da natureza dentro de uma perspectiva mais curada, mais organizada, mais harmônica, né? Por isso que os jardins, eles vão representar dentro de várias lendas, de vários mitos, de várias histórias e mesmo, né, da nossa história mesmo humana, né? A presença dos jardins, dos palácios, enfim, isso faz parte do nosso desenvolvimento, da nossa psique como ser humano mesmo, né? É como se fosse uma metáfora da gente conseguir cultivar as leis da vida, de conseguir se relacionar com a natureza, se conseguir se relacionar com aquilo que cresce, né? Porque no jardim você tem que podar, você tem que organizar, você tem que plantar, você tem que se misturar com as leis. Só que você não faz tudo sozinho, você faz uma parte, a natureza faz o restante. Não é assim com a vida? A gente faz uma parte e a natureza e a gente entrega para que a natureza faça o restante. Qualquer agricultor sabe disso, né? O que cabe a ele? Cabe a ele cuidar da terra, plantar direitinho, né? Cuidar da semente, regar, adubar, mas não cabe a ele fazer a semente eclodir, não cabe, né? E a gente pode dizer o seguinte, não cabe ao nosso ego fazer certas coisas, né? O ego serve para nos ajudar a nos organizar, mas não é ele que faz a natureza acontecer, não é o ego que faz a alma desabrochar. O ego só nos protege e nos organiza para que a alma possa vicejar. E aí os portos celestes, né? Então representando esses lugares, momentos da vida ou pessoas que fazem a gente se sentir como num lugar organizado de paz, de alegria, de felicidade, né? Todos nós precisamos dele. O jardim murado é o abrigo do mundo, um lugar para que a gente possa recuperar de uma decepção, né? Nos Irmãos Greens, o jardim pode ser uma árvore oca, um passaporte, né? Um portal. O jardim é um portal. A heroína de Allerleirach, com o corpo coberto por uma capa de peles ásperas, vive durante um tempo, né? O lugar onde a gente pode sentir essa proteção. É uma natureza não tão selvagem assim. É uma natureza cultivada. Essa palavra é importante, né? Aliás, cultura e cultivo têm a mesma raiz, né? Então, o que é a cultura? A cultura é tudo aquilo que a gente cultiva de alma, de imaterial. Cultura não é algo muito material. Claro que ela se expressa também na materialidade, mas cultura é algo muito imaterial, né? Se a gente for parar para pensar. Formas de pensar, formas de viver, tudo isso é cultura, tudo isso é cultivo, tudo isso tem a ver com o humano, com os dons do humano em relação à natureza.
Portanto, a iniciação pede a todo jovem, num certo momento, que se torne um amante, isto é, que desenvolva o amante que há nele, a partir da semente até a flor. Quando esse jovem vai para o jardim, significa que ele está no momento de conhecer o amor, né? E aí estamos falando de todas as faces do amor. Não só o amor romântico, o amor sensual, né? O amor por uma pessoa querida, que desperta, mas o amor como essa força que nos faz sentir que vale a pena cultivar a vida, né? Pode ser um amor a uma arte, pode ser um amor a um ofício, pode ser um amor a si mesmo, pode ser tudo isso misturado, pode ser um amor romântico apaixonado também, né? Quantas vezes, né, não sei se vocês já tiveram esse sabor de se apaixonar por alguma pessoa e durante um tempo parece que tudo fica mais colorido, tudo fica com mais sabor, tudo fica com mais presença, né? Não é uma energia que se sustenta muito tempo, né? Mas é uma energia que a gente deveria, pelo menos, cultivá-la como um jardim. E aí nasce o arquétipo do amante. Tem um outro livro muito interessante, que vale a pena ler também, vale a pena fazer leitura comentada, que também vai falar da alma masculina, que chama justamente Rei, Guerreiro, Mago e Amante, Arquétipos da Psicologia Masculina. E ele vai defender que os 4 principais seriam esses, né? O arquétipo do rei, que a gente já viu no capítulo passado, o arquétipo do guerreiro, que vai aparecer no próximo capítulo, no capítulo 6, ainda não apareceu, o arquétipo do mago, que ele aparece aqui nessa história mais na figura do homem natural, né? E agora, ao entrar no jardim, é o momento do arquétipo do amante, né? Ou seja, esse amante é essa força que consegue olhar para as leis da vida, consegue olhar para a natureza interna e externa, se relacionar com ela de uma forma apreciativa. O amor, ele pede admiração, respeito, honra, devoção, várias virtudes. O amor, na verdade, ele é uma virtude, mas ele é uma virtude plena de outras virtudes, né? Então esse jovem precisa começar a amar, ele precisa acessar o amante que existe nele, né, para cultivar. Ele precisa entender que ele precisa amar essa terra, ele precisa amar essa semente e ele precisa amar essa flor, né? Quem não se relaciona com o jardim, quem não plantou a semente, não cuidou da plantinha, não regou, não vai ter como amar a flor quando ela dá, né? Todo o processo de evolução dentro de nós, quando a gente participa dele ativamente, cuida dele. Então aqui é a dimensão do cuidar, né? Do cuidar de si mesmo, de cuidar daquilo que te faz bem, de cuidar daquilo que faz sentido para a sua alma, né? Então o jardineiro, a jardineira, o cultivador, ele é muito próximo, né? O arquétipo do amante, fazendo um paralelo aqui com a cosmologia das rodas, né, para aqueles que estão familiarizados com essa nomenclatura também xamânica do caminho vermelho, é o arquétipo do coração curado do sul, né? Quando a gente vê lá a roda da donzela e do cavaleiro das estrelas, o sul curado, ele é o amante, né? É quando esse sul ele está em harmonia com a natureza, em harmonia com as relações, em harmonia com a vida. É um coração que se relaciona de coração a coração, cuida, planta, protege a natureza, protege a vida. Para proteger, tem que amar. A gente não ama aquilo que a gente não protege aquilo que a gente não ama, né? Ou a gente protege por uma questão de sobrevivência, mas tenho certeza que se você ama alguém ou algo, você não vai lidar com esse algo ou com esse alguém de uma forma leviana, você vai lidar de uma forma mais responsável, né? Então, por que o amante precisa aparecer aqui? Porque precisa cuidar dessa vida. E para cuidar da vida precisa ter amor, para se responsabilizar pelos seus dons, pelos seus talentos, pelas suas habilidades, pelas suas virtudes de si, do outro, para estar no mundo em relação. Essa virtude ela tem que estar desabrochada, essa flor tem que estar desabrochada. E o lugar para treinar isso é o jardim interno, né? Então é aqui na história que começa o desenvolvimento do amante, desse arquétipo, dessa força que nos faz olhar para a vida, apreciar a vida, cuidar da vida e cuidar das qualidades, das virtudes que a vida nos traz a partir de dentro. E estamos falando de algo imaterial. O jardim pode parecer algo muito palpável, né? Mas ele fala de sensorialidade. Jardim ele vai nos encantar com a sua beleza, com as suas cores, com as suas formas, com os seus cheiros, né? Jardim sensorial, né? Jardim, todo lugar ele vai trazer esse cuidado, esse cultivar, esse embelezar, né?
Então tudo isso é metafórico para a gente falar realmente de cultivar os dons da nossa alma. E sem amor, né, eu nada seria, como diz outro poeta. Né? Então realmente sem amor a gente não tem muito o que fazer. Né? Quando o homem se enamora de uma mulher, agora ele vai entrar um pouco no amor romântico, ou mesmo de um homem, ele está no jardim. Né? Isso que eu falei de quando a gente está realmente enamorado da vida ou apaixonado, né? Pode ser apaixonado por si mesmo também, né? Mas realmente está nesse sentimento de encontro, de casamento, de atração. E aí o Rumi traz, né, no livro, quer dizer, o Rumi já traz e o Robert Bly traz essa citação no livro. Vem para o jardim na primavera, há vinho e amadas nas flores da romã. Se não vieres, essas coisas não terão importância, mas se vieres, elas também não terão. Né? Então, essa qualidade, né? Esse enamoramento, essa paixão, é algo realmente muito... Ele está dizendo que é o seguinte, né? Assim como as flores, elas não precisam da gente, da nossa consciência. A flor ela está emanando o seu perfume sempre, a gente tendo consciência dela ou não. Se a gente se enamora, a gente vai poder desfrutar disso, né? Mas se a gente não se enamora, o processo continua a acontecer, mas a gente não tem a percepção, a gente não tem o desfrute, né? É algo muito imaterial, é algo muito de uma percepção mesmo do coração, da alma. Não estamos falando de algo muito objetivo, né? Vem para o jardim na primavera, há vinho e amadas nas flores da romã. Então tem muito ouro ali, tem muito ouro no jardim, né? Se você não vir, essas coisas não têm importância, né? Ou seja, a gente precisa, é quase como se fosse assim, às vezes a vida tem muita coisa para nos oferecer, mas você tá de prontidão para receber essas coisas da vida, né? Quando existe esse fogo, essa paixão, esse enamoramento, significa que tem um vínculo emocional com a vida, com a existência, né? Então é possível que isso aconteça. Então não basta ter a flor, tem que ter quem aprecia a flor. Em outras palavras é isso. Não basta ter a beleza, tem que ter a apreciação da beleza. Então isso é algo realmente muito sagrado, muito espiritual. Estamos falando aqui de um processo completamente espiritual. E aí a carta do tarô, os enamorados, né? Que também é uma carta cheia de simbolismos, que vai falar um pouquinho para a gente sobre esse entendimento de entrada no jardim. Ao entrar no jardim, alguns homens começam a levantar-se às 5 da manhã e reservam uma hora exclusivamente para si mesmos antes de começar a trabalhar. O pai, para fazer isso, tem de resistir à convicção de que sua vida pertence ao trabalho, aos filhos e ao casamento. Agora ele sai um pouco, né, do abstrato e traz exemplos concretos. O que significa isso, né? De um homem estar no jardim? É quando ele começa realmente a desfrutar da vida, cuidar de si. Eu conheci uma vez uma pessoa muito querida, um senhor já, um ancião, e ele falou assim para mim, a gente estava conversando, né, sobre hábitos, ele falou assim para mim, todo dia eu caminho, pelo menos 1 hora por dia, né, eu coloco minha música, meu fone de ouvido, antes de eu começar a trabalhar, né, ele falou isso, e eu faço isso por mim. Daí ele falou assim, olha, quem não faz isso por si mesmo é tão pobre, né, tem uma vida tão pobre, quem não pode se conceder 1 hora de... E ele não estava falando num lugar de comparação, ele estava falando assim, como para ele era sagrado aquele momento que ele ia caminhar escutando a música dele, né? E eu olhei para ele e falei, nossa, esse cara sabe o que é o jardim, né? Esse homem sabe o que é o jardim. Então, e de fato, né, uma pessoa, né, eu acho que é um dos masculinos que entendeu o que é o homem natural. É um dos poucos que eu encontrei assim na vida que eu falo, né, esse aí acho que entendeu a mensagem que o Robert Bly tenta nos ensinar e que os irmãos Green nesse conto tentaram nos ensinar, enfim. E de fato, né, a gente vê um pouco desse entendimento. É importante lembrar na história que quando o menino ele vai levar o buquê de flores para a princesa, o jardineiro fala assim para ele, não, leva aquelas ali. Daí ele fala assim, não, eu quero levar as flores do campo, as flores silvestres, porque elas são muito mais perfumadas e a princesa vai apreciar muito mais. E dito e feito, né? Ela apreciou muito mais, ele seguiu a intuição dele. Então, aqui esse lugar da intuição, né? Que também é extremamente importante para ter esse encontro com a ânima. Né? O que a minha alma precisa? Muitas vezes a vida vai nos pedir, que é o que ele está falando aqui também,
vai nos jogar para alguns lugares, para algumas tarefas, para alguns papéis funcionais, né? Que são importantes, necessários, mas a gente não pode ficar preso a eles. Se a gente fizer isso, é como se a gente esquecesse o nosso jardim, a gente trancasse o nosso jardim, né? Inclusive tem muitos filmes que vão falar sobre isso, é o próprio Jardim Secreto. E o que acontecia? Qual a história do Jardim Secreto? Para quem, né, não lembra do filme, era um rei que tinha ficado muito triste porque a esposa faleceu, ou seja, ele perdeu a ânima, e aí ele fecha as portas do jardim, fala, ninguém mais entra nesse lugar, né? Até que por conta da criança, né, das crianças, tanto da menina quanto do menino, esse jardim é reaberto. Aí tem toda a história do Jardim Secreto, vale a pena assistir esse filme, muitas vezes, porque ele é uma metáfora mesmo do nosso, da vida, né, e das porradas que vão levando, das perdas, né, e aí vai se fechando, vai deixando de nutrir esse jardim. Então o menino vai, leva as flores e ela recompensa com moedas de ouro, e ele fala assim, eu não vou usar essas moedas de ouro, eu vou entregar para o jardineiro, né, comprar brinquedos, comprar alimento para os filhos dele, ou seja, porque realmente não se trata de questões materiais aqui, né? Levantar às 5 da manhã e reservar uma hora para si, não estamos falando de uma necessidade material, estamos falando de uma necessidade da alma, do coração, né? Enfim, que não é sobre esses desejos primais de sobrevivência, né? A gente pode dizer que é todo momento em que a gente escolhe os desejos do coração em detrimento, não em detrimento, né? Mas sem anular os desejos do coração. A gente consegue viver, cuidar das responsabilidades, sem anular as faculdades da alma, também poderíamos dizer assim, né? Então, dá um exemplo, né, de um pai que, se, né, não resistir à convicção de que a vida só pertence ao trabalho, ou seja, a funcionalidade, né, a persona, né, a persona do provedor, a persona do que quer que seja, né, e mesmo para mulheres também, né, isso serve, porque quando a gente fala principalmente da dinâmica de como funciona o capital nas nossas vidas, né, muitas vezes existe esse fetiche, né? Existe essa hipnose de que a função maior da vida é o trabalho, é o ganhar o dinheiro, é isso, aquilo, e com isso a gente vai deixando o nosso jardim de lado, né? Então tá aí uma metáfora do que pode ser esse acontecimento, né? E essa história vai se repetindo. No primeiro dia ele vai lá, leva as flores, ela arranca o gorro, ela consegue, ele não, ele arranca, ou seja, ela revela a força, né? Chega momentos da vida que a alma feminina, ela vai arrancar esse gorro da nossa cabeça, nem que a vida vai dar um jeitinho, alguma coisa vai acontecer, que as máscaras vão cair no sentido positivo, né? São acontecimentos que vão obrigar esse jovem a se revelar, né? A olhar para essas virtudes e tudo isso. E novamente 3 vezes, né? Porque o 3 é essa metáfora de todas as histórias vão falar do 3, por que o 3? Né? Porque nós temos 3 mundos, 3 aspectos. Está dizendo que esse processo acontece no subconsciente, no consciente e no supraconsciente, ou seja, uma coisa ela só se manifesta quando existe esse alinhamento tríplice. Por isso que todas as histórias narrativas, arquetípicas, mitológicas vão falar de que as coisas vão acontecer 3 vezes, né? E foi no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, a primeira vez, segunda vez, primeira prova, segunda prova, terceira prova. Por quê? Porque tem que alinhar no submundo, no eu inferior, tem que alinhar no eu médio e tem que alinhar no eu superior. Bem, então esse jovem consegue, ele leva essa moeda, né? E aí ele encontra a mulher dos cabelos dourados, né, que ama o ouro, que já está puxando ele. E o que é essa mulher dos cabelos dourados? Né? E aí ele cita vários exemplos, ele fala bastante sobre isso. E aí ele vai trazer novamente, né, que não é a mulher em si, não é o corpo biológico em si, mas é a representação dessa força da alma que está puxando para que esses acontecimentos, para que essa evolução aconteça. E esse personagem, né, esse herói, digamos assim, ele tem que entender que estamos falando de algo simbólico. Quando ele tenta personificar a mulher dos cabelos dourados numa pessoa, né, em alguém, é fatídico que vai acontecer uma tragédia que vai revelar que não é, né? Quando uma mulher ela tenta personificar a mulher dos cabelos dourados, ela é consumida por essa história, né? Por esse arquétipo, porque estamos falando de uma força. Não estamos falando da rainha em si, estamos falando
da musa inspiradora, né? Vai muito além, não tem como uma mulher segurar, né, sendo um corpo humano, cheio de fragilidades, etc., segurar um arquétipo dessa dimensão. Por isso que ele cita o exemplo, né, que Marilyn Monroe tentou personificar esse ser, tentou ser isso, e foi consumida por isso e morre por conta disso, ele diz, né? Então ele dá esse alerta, né, tanto para os homens que se enamoram da mulher dos cabelos dourados, quanto para as mulheres que querem ser a mulher dos cabelos dourados. No sentido de que estamos falando de uma força de pulsão arquetípica, né, que pode sim provisoriamente ser projetada numa figura, num enamoramento, numa paixão, em alguma coisa assim, mas só para fazer um movimento, para catalisar um movimento, e não para nos aprisionar ali, ou para a gente querer segurar a mulher, né? Querer ter para si, né? E a gente vai ter outros contos falando aí de outros livros, por exemplo, Mulheres que Correm com os Lobos, né? Vai falar da perspectiva do feminino, do masculino que quis tomar para si a mulher dos cabelos dourados à força, né? Aí o conto do Barba Azul, para quem sabe do que eu estou falando. Enfim, aí vem, né, todo o arquétipo negativo desse masculino, né? Então aqui o que ele está trazendo é quase que esse hipnotismo, né, que a ânima pode ter sobre nós quando ela está despertando as faculdades da nossa alma, só que ao invés da gente entender que esse chamado é um chamado da alma para a gente se conectar mais com a nossa alma interior, né, acaba se projetando fora, né? Então e muitas consequências do que isso pode acontecer quando a gente entra no nível dos relacionamentos, né? Então, ele dá exemplos de homens que fizeram o trabalho de jardim, encontraram a mulher dos cabelos dourados, né? E que foram para a natureza, foram rezar, foram fazer isso, foram fazer aquilo, né? Se eles fizessem, e se os homens fizessem isso, evitaria muitos problemas para muitas mulheres, né? No sentido de que muitos homens acabam projetando no relacionamento, né, que a mulher tem que ser eternamente essa mulher dos cabelos dourados, né, que ama o ouro e tudo mais, e isso não existe, né? Em vez de ele encontrar em si, ele fica tentando fora, e aí ela não vai corresponder, ele vai tentar uma próxima, uma próxima, uma próxima, ou mesmo aquela pessoa, né, que não consegue enraizar dentro de si mesmo, está sempre buscando fora, a mesma coisa, né? Então, ao invés dele pegar, porque a função da mulher que é do ouro, né? Ela é chamar nossa atenção, tirar a gente das cinzas, levar a gente para o jardim. Essa é a função dela. Mas uma vez que a gente entra no jardim, a gente tem que cuidar desse jardim, né? E de vez em quando pode levar flores para princesas, a gente vai receber umas moedas de ouro, mas não pode usar para si. Não é material, né? Então são muitas chaves aí do conto, né? Então qual que é a função da mulher de cabelos dourados? Despertar do adormecimento, tirar das cinzas, levar para o enamoramento, mostrar que tem vida. Olha, tem vida ali. Olha para as luzes, olha para a beleza, olha para o amor, olha para o que vale a pena ser vivido, né? Olha para quantas coisas ainda não foram. Então a mulher de cabelos dourados suscita esse tesão pela vida, né? Essa paixão de viver. Essa é a função dela. Só que uma vez que isso foi feito, né, digamos, uma vez que o peixe morde a isca, aí o que o pescador faz? Ele tira o peixe da água, né? Então é um pouco isso que acontece, a mesma coisa conosco. E aí a gente fica atento, né, nesses momentos da vida e nessas figuras. É a mesma coisa quando a gente tem vislumbres do divino e a gente quer ficar ali para sempre, né, no sentido negativo. E aí já vimos em outros capítulos também, né, isso pode levar ao estado do puer, né, do eterno jovem, que aí não aguenta, porque cadê aquela beleza toda? Não tem, então eu vou tentar arrancar isso da onde? Dos prazeres, tá, mas de que forma? Aí eu vou usar, né, dos abusos, das drogas, de tudo isso a fórceps, né, tentando ficar na presença do rei, tentando na presença da princesa para sempre, né? E não é bem assim, e as narrativas vão falar pra gente que não é bem assim que a coisa funciona. Vamos seguindo. Por que não poderíamos completar a iniciação desse masculino sem ela, sem a mulher dos cabelos dourados, né? Então, é isso que eu falei um pouco agora, que ele vai defender novamente aqui, né? Todo homem e toda mulher neste planeta está na estrada que vai da lei às lendas. Aqui tem uma chave fantástica. Já estamos quase finalizando já esse capítulo, como eu falei para vocês, ele é mais curto.
Sem dúvida, toda pessoa que lê este livro está nessa estrada. Obrigado, Robert Bly. Estamos todos aqui na estrada que vai da lei às lendas. A lenda significa o que é úmido, pantanoso, selvagem, não domado. As lendas são aquosas se comparados à secura da lei. São necessários 20 anos para compreender as leis e depois toda uma vida para passar dali para as lendas. Né? O que ele está dizendo aí? Justamente isso. Né? Todos nós temos que aprender a nadar nesse oceano. Todos nós temos que aprender a lidar com a realidade. Todos nós temos que aprender a lidar com a dureza da vida, né? Com as leis materiais, com tudo isso, né? Essa parte mais burocrática da existência, vamos falar assim. Né? Aprender a ganhar dinheiro, aprender a sobreviver, aprender a se relacionar, se anular em alguns momentos para poder caber, enfim, todas as coisas que a gente é obrigado a fazer para estar aqui, né? Que ele vai chamar isso de lei, né? A lei aí representando um pouco essa dureza, esse Saturno, essa limitação, né? A gente não pode tudo, a gente não pode. Em alguns aspectos a gente pode, mas a gente tem que entender que não é bem assim. Né? Então são 20 anos necessários para a gente entender leis sociais, leis da natureza, né? Leis de funcionamento da vida. Só que isso não pode nos aprisionar, essa que é a chave. E muitas pessoas elas vão terminar suas vidas e vão ficar só teoricamente na maestria das leis. Ah, vivi bem, fiz lá minha parte, lá fiz tal coisa, né? Tal, não sei o quê, minha aposentadoria, sei lá, né? São várias possibilidades. Ou tentando sobreviver às leis, né? Mas muitas almas não vão sair das leis e vão para as lendas. O que ele está dizendo aqui é justamente seguir a estrada de tijolos amarelos, seguir o fio de Ariadne, pegar o fio, tornar ele dourado, depois tornar a cabeleira dourada e depois fazer o casamento alquímico em busca de si mesmo, em busca do coração, em busca da alma, em busca da autorrealização, em busca daquilo que não é do plano do ordinário, não é do plano só do sobreviver, não é só do plano do socialmente ajustado, né? Do culturalmente aceito, de cumprir os papéis sociais, as personas, né? Realmente temos que entrar numa travessia, e principalmente depois de uma certa metade da vida, né? Muitas tradições e muitos pensadores vão falar que basicamente até uma metade da vida é nossa tarefa administrar da melhor forma possível esse universo das leis, né, da matéria, vamos falar assim, mas essa matéria mais ampla, envolvendo sociedade, cultura, natureza e tudo isso. E a outra metade seria a gente se lançar realmente nesse lugar das lendas, dos mitos, dos arquétipos, do espírito, né? Das aventuras, dessas aventuras imateriais, de todo esse universo. Então, para fazer isso, a gente precisa desse encontro com a ânima e precisamos da mulher que gosta do ouro, porque ela vai tirar a gente do transe da normose, de que a vida foi feita só para x, y, z coisas, e vai começar a nos despertar para o encantamento. Toda pessoa que está numa fase de encantamento, né? A gente no xamanismo a gente vê muito isso, né? A pessoa descobre, vê, nossa, agora descobri e está numa euforia. Isso é muito bom, né? No primeiro momento isso é muito bom, porque ela tá cheia de entusiasmo, ela tá cheia de Deus, ela tá em busca das lendas, ela tá em busca do espiritual, ela tá em busca, né, de todo esse universo que não é o universo das leis, que pertence ao universo das lendas, dos mitos, dos xamãs, da magia, de tudo isso. Né? E de fato eu acredito que para nossa alma se sentir realizada, a gente precisa realmente fazer essas duas travessias, né? Aprender a ser águia no tonal e aprender a ser águia no nagual. Eu acho que a nossa alma merece isso, né? Ou pelo menos de todo mundo que busca esse tipo de assunto, de conteúdo que a gente busca aqui. Concordo com Robert Bly, né? Acho que a nossa alma merece isso. A lei representa os mandamentos de que estamos para ficar vivos, a regra que diz em que lado da estrada andam os carros, a lei da gravidade, né? Deixar a água entrar nos pulmões, continuar respirando, não poder se matar, né? Por causa de um desentendimento. Então tudo isso representa as leis de convivência, né? Tudo que nos impede de entrar num caminho de autodestruição, os postulados, né? Que vão falar de prudência, polidez, educação, adequação, preceitos que ajudam a controlar a nossa loucura. Realmente. 50% é isso, precisamos, né? Como eu falei, muitos ainda estão nesse aspecto. Mas as lendas, né?
que é Midrash, o homem excessivamente, né, que sai desse arquétipo, né, que sai desse obediente excessivo, que sai de um lugar para selvageria, né, selvageria entendendo selva natural, né, que sai das coisas do controlado para a loucura sagrada. Aqui a gente tem uma diferença entre a loucura e da obediência cega para entrar no estágio do homem natural, né? Então, o rapaz da nossa história está claramente caminhando nessa direção. Lembrando, gente, que é um livro que vai falar muito sobre, vai ajudar muito, ou pelo menos deveria, né? Por isso que é muito importante todos lerem, mas se os homens lessem, entendessem esse mito, entendessem essa... Porque muitos estão caindo aqui, né? De todos esses pontos que ele já falou, vários pontos da sombra do masculino, esse é um grande ponto também, né? Se opta por ser eficiente, mas não se opta por ser pleno, por ser feliz, né? Se opta por ser funcional, mas não se opta por ser aventurado, bem-aventurado, percebe? Então tem uma diferença, né? Então, essa história vai falar como que a gente faz essa travessia. Porque vocês podem estar se perguntando, ok, né, Robert Bly, tudo bem, mas como é que a gente faz isso? Porque os pais vão ensinar a ser obediente, a sociedade vai ensinar a ser obediente, a religião vai ensinar a ser obediente, né? Como é que você me fala de ir para a selvageria como algo importante para o amadurecimento da psique? E é isso por isso que a gente tem que recorrer às histórias, né? A gente não vai conseguir resposta para isso no universo das leis, a gente vai só encontrar resposta para isso no universo espiritual, né? Das lendas. Então, essa história é uma narrativa sobre isso, né? E que vai nos mostrar, porque a maioria dos casos, eu não estou dizendo que é só isso, mas na maioria dos casos, aonde se perde esse homem ou essa mulher, né? Na crença de que ao seguir excessivamente, ser obedientemente às leis, ao que se diz, à normose, ao que se espera, à cultura, ao Estado, a crença, em geral, é que fazendo isso eu vou ser feliz e vou chegar onde eu tenho que chegar. Essa que é a crença, é assim que é ensinado, né? E é por isso que tem tanta gente que segue esse caminho até hoje, né? E tem narrativas voltando, retrocedendo, né, em direção do excessivamente obediente. A gente sabe do que a gente está falando, só olhar aí fora, só olhar, né, politicamente o que acontece, nas mídias o que acontece, né? Só a gente ver a realidade como ela está, a gente vai ver que tem movimentos levando a gente para o homem, para a mulher selvagem natural, e tem movimentos levando novamente para a obediência e para ser excessivamente, e reforçando, e aí se sair dali, né? Nessa história é uma história de sucesso do homem natural, vamos falar assim, né? Então, por isso que tem a bola dourada, a partida, ele vai com o homem natural, ele já seguiu, ele já passou pela primeira iniciação, ele tem que saber dizer, eu quero minha bola dourada, e nem que eu tiver que soltar o homem natural para recuperar minha bola dourada, eu tenho que desobedecer meus pais, isso lá, capítulo 1, né? E aí, então ele já passou por muitas provações, né? Então o que ele está dizendo aqui é uma proposta da gente se transformar no dragão e não no São Jorge, né? Entendendo São Jorge como aquele que mata o dragão. Claro que tem outros entendimentos do que é esse arquétipo, do que é esse mito, do que é esse santo, né? Mas aqui vamos entender São Jorge, né, aqui na história como o excessivamente obediente às leis que quer matar o selvagem, que quer matar o natural, né? Então ele fala assim, olha, a travessia vai precisar que você passe de São Jorge para Dragão. Eu acho isso muito interessante, né? Os contos celtas que vão falar do pássaro com cabeça humana, né? O que é o pássaro? Então tem corpo de pássaro, mas tem cabeça humana, ou seja, é o Quetzalcoatl, também a mesma coisa, né? É uma serpente com asas, é um dragão. Tem cabeça humana porque tem consciência, não é um minotauro, que é corpo humano com cabeça, né? A bestialidade dominou, mas é um corpo de humano, que a gente tem sim homens minotauros, né? Aqui é o contrário, é um homem com cabeça humana e corpo de pássaro, ou corpo de serpente, mas tem asas de pássaro, né? Fazendo a metáfora do Quetzalcoatl, né? Enfim, então é realmente essa transformação profunda, né, que ele está dizendo para nós como um caminho, né? É uma transformação profunda desse entendimento. E aqui não estamos falando se
né, virar um ser bestial, um ser, mas é um ser livre, né? O mais próximo do que seria isso não é, porque a gente fica muito polarizando na mente assim, né? O homem da floresta, o indígena, o selvagem, o homem natural e o executivo da Avenida Paulista. Nossa mente opera muito dessa polaridade assim, mas não é sobre isso, né? O que é ter as virtudes do dragão, né? E viver na sociedade? Como é que seria isso? Será que existe essa possibilidade? Será que eu tenho que ser A ou B? Será que não tem um caminho de, né, de integração dessas forças? Como é que é isso? Tem cabeça de humano, pensa, é racional, intelectual, tudo isso, mas tem corpo de pássaro, é livre, né? Não tá condicionado, né, por todos esses ditames. Capacidade de colocar em movimento a trama da vida. A mulher de cabelos dourados é esse feminino Shakti, né? Muito mais do que o feminino como é apresentado no Ocidente, né? Essa Shakti e esse Shiva, né? Por que ele traz nessa altura do campeonato Shiva e Shakti para a gente como arquétipos, modelos, né? Robert Bly, sem querer, ele está dando para a gente pistas assim, tá, Robert Bly, né? Como é que então a gente vive com toda a força, com toda a potência desse masculino e desse feminino, sem ser excessivamente obediente, sem ser só um homem ou uma mulher das leis? Seja Shiva e Shakti, né? Então, arquétipos, claro, são divindades, que nós não vamos ser elas, mas a gente pode desenvolver esses atributos em nós, né? E aí, para esse Shiva, é ele se tornar interiorizado, submisso a essa Shakti, no sentido de que ela dança sobre o corpo dele, né? Na forma de Durga, ela tá ali, né? Eles não estão em competição, percebe? É uma dança, né? Horas Shiva tá dançando, dançarino ali, e Shakti tá dormindo, horas é Shakti que ele tá deitado, submisso debaixo. Então, os mitos ancestrais, né? Essas divindades arquetípicas, elas têm muito a nos ensinar, então, desse caminho da integração, né? Então esse masculino, quando se interioriza, porque a interiorização é uma das virtudes do feminino, né? Ele começa a entender, ele começa a integrar, ele começa a fazer esse processo de individuação profunda, né? Então é um pouco essa a pista que ele dá para a gente dentro do livro, focando aqui no aspecto Shiva. Não é um livro sobre Shakti, né? Mas claro que ao estudar um a gente acaba entendendo o outro. Bem, e aí, Hermes, né? Porque ele vai falar de Hermes nesse capítulo também. E qual a relação de Hermes e da mulher Deus? Hermes, também uma figura arquetípica masculina, de velocidade, de conhecimento, de insight, de iluminação, muito ligado ao Sol também, né? Porque Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, então Mercúrio tem atributos solares, Hermes tem atributos solares, mas tem asas na cabeça, tem seu caduceu, né? Tem as suas duas, Ídala e Pingala, né? O masculino e o feminino muito bem integrado dentro de si, e consegue permear esse encontro. Então esse encontro desse masculino com esse feminino, quem protagoniza é Hermes. Por quê? O que é Hermes? Hermes é tudo aquilo na nossa vida que a gente não consegue prender. É mais forte do que nós. É quando a gente, né, pensa em fazer uma coisa, dá tudo errado, mas depois dá tudo certo. Isso é a força de Hermes, né? Hermes é uma força que a gente, digamos assim, não tem controle, mas é muito bem-vindo quando chega, porque traz luz, traz encontros, catalisa coisas, né? Então ele usa isso como metáfora quando o gorro saiu e o sol estava exatamente naquela posição que pôde refletir no cabelo, que refletiu na sala da princesa, que viu. Então é aquilo que faz a gente sair. Então a gente precisa de Hermes para fazer o casamento alquímico do ânimo com a ânimo, né? Então a gente precisa dessa força celestial, indomável, que vai fazer, que a gente não controla, né? A gente precisa dessa sabedoria celeste para poder fazer esse encontro, né? Então é quando a gente vai em busca de algo pelo faro, pela intuição, e na verdade a gente encontra algo que a gente nem imaginava que a gente estava buscando, mas que era muito mais importante do que, percebe? Então
Às vezes a gente vai e encontra algo na nossa vida que eu estava buscando aquilo, mas não era sobre aquilo, era sobre algo muito maior que ia vir depois. Isso é Hermes atuando na nossa vida, né? Essa força de Hermes, então, ela é a sabedoria celestial, intuitiva, o acaso, o insight, mas também é tudo aquilo que está protegidinho, por isso que a gente fala hermeticamente fechado, né? Porque tudo que está são coisas preciosas demais que são protegidas, e o jardim é um lugar hermético, né? E que contém atributos divinos, né? Então Hermes é um guardião dos atributos divinos, ele protege, ele cuida, e ele é um mensageiro dele, porque ele sabe o que tem dentro de todos os cofres, então ele consegue articular, né? Por isso que a gente fala que pessoas que têm uma boa oratória, têm uma boa articulação, têm dons herméticos, né? Tem dons de Hermes, né? Tem Hermes regendo, um dos regentes, né? Um dos arquétipos do masculino, de fato, é Hermes, né? A capacidade de conhecer, de navegar, de ir, de buscar, de cruzar as coisas, né? Mas vamos seguindo. E a mulher Deus, por quê? É ele que vai levar esse ânimos a encontrar essa ânima. Hermes esteve ativo no jardim, escolhendo o momento em que o rapaz tira o gorro, mandando o raio de sol até o quarto da princesa, no segundo adequado, escolhendo as flores silvestres e não as cultivadas, né? Então, quando ele fala assim, puxa, eu não vou levar essas flores, eu vou levar as flores do campo, essa que a princesa vai gostar, ou seja, de onde veio essa informação? Como é que o menino sabia disso no jardim? Ele não sabia, ele teve uma intuição, Hermes, né? Na oferta das moedas de ouro, quando as moedas são dadas para ele, ele fala assim, tá, mas eu não vou usar, eu vou dar para o filho do jardineiro. Por que que isso é tão importante? Porque depois a gente vai ver na história que o filho do jardineiro fica amigo dele e vai contar quando estoura a guerra, né? E aí todos os cavaleiros do rei, isso já é o capítulo 6, vão para a batalha, ele fala, eu vou para a batalha também. Como que ele fica sabendo disso? Porque ele era excluído dos acontecimentos do castelo, porque o jardineiro conta para ele. E o jardineiro conta para ele por quê? Porque ele confiava no menino, ele era um dos poucos que via também o ouro no menino. Quando ele foi expulso do castelo porque ele tinha ferida na cabeça, quem traz ele é o jardineiro. O jardineiro fala, vem para cá, você é importante, né? Então, tudo isso é Hermes, né? Hermes é algo assim totalmente o certo, né? Que acontece, que tem uma trama oculta que a gente não percebe, mas que só vai acontecer com precisão, né? É o trabalho solar, né? Mercúrio mais próximo do Sol. Então, é essa força que nos rege secretamente nos levando para o caminho correto. Tudo que nos faz por intuição, por sabedoria, por entendimento das leis, né? E dando passo a passo na direção desse sagrado é o trabalho silencioso de Hermes, né? Então, quantas vezes na nossa vida a gente está numa jornada sendo regido por essa força que a gente não tem noção de vai dar isso. Eu já escutei muito, nossa, entrei numa portinha, descobri que era um portal, né? Entrei ali, nossa, mas várias histórias, né? Puxa, fui guiado, estava ali, tive um sonho, decidi, peguei o táxi errado, peguei o... Enfim, N situações da nossa vida que a gente poderia trazer aqui de exemplo de quando uma força hermética mudou completamente o rumo da nossa história, do nosso destino, mas só aconteceu porque a gente esteve atento, não estava de pijama, e soube ouvir o desejo da alma, né? E teve que agir rápido, porque Hermes é rápido, né? Hermes não espera, Hermes piscou, passou, né? Isso não é para causar na gente uma ansiedade de que eu estou perdendo, né? Mas de dizer da importância da gente estar atento e vivo dentro, né? Esse menino, quando ele fala assim, eu vou levar as flores do campo, eu não vou levar essa flor que você está dizendo para mim. Olha, se ele quisesse agradar o jardineiro, se ele quisesse retribuir, pô, jardineiro, você foi tão bom comigo, eu estava sendo mandado embora, você me trouxe aqui, então eu tenho que fazer tudo o que você pede para eu fazer, do jeito que você pede para eu fazer, e mesmo que eu tiver que anular minha intuição. Se esse menino tivesse, por uma virtude, entre aspas, seguido o jardineiro, ele não teria sucesso com a princesa, percebe? Então, Hermes é uma figura que a gente não pode pegar nas mãos, a gente não pode prender, né? A gente tem no máximo que se alinhar com essa energia, né? Tem um livro muito bom que vale muito a pena ler também, que se chama Os Deuses e o Homem. Eu já falei desse livro aqui, nessa leitura.
é da Jean Shinoda Bolen, que ela é uma escritora mulher, né? Ela escreve vários livros sobre o feminino e ela se aventurou a escrever sobre os arquétipos masculinos e é bom demais. Eu tenho esse livro, já estudei esse livro, talvez um dia eu faça a leitura comentada também, mas vale a pena. Ele vai passar de todos esses arquétipos, né? Zeus, Netuno, Hermes, Hades, todas essas, Apolo, Dionísio, porque é muito interessante o quanto da nossa psicologia, né, feminina e masculina está permeada por essa força, né? Inclusive ele fala também, né, Afrodite como sendo a representação da mulher que ama o ouro, né? E Hermes e Afrodite se dão muito bem, né? De acordo com as lendas, de acordo com a história, de acordo com o livro do Robert Bly. Então, compreender esses arquétipos é muito bom para a gente se entender também, porque a nossa sociedade é totalmente greco-romana, né? A gente ainda pensa como gregos e romanos, por mais que tenhamos já influências de outras matrizes, a matriz africana, outras narrativas, né? Mas a gente está muito bem organizado, muito por esses pilares. Então entender o que é Hermes, entender o que é Júpiter, entender essas forças faz bem para todos nós, né? O que são as deusas, Afrodite, Atena, tudo isso. Então acho que vale muito a pena se lançar nesses estudos também. Enfim, só um anexo aqui. Os alquimistas sabiam que Mercúrio tem a capacidade de liquefazer o ouro e a prata. Sentimos como o masculino pode se tornar rígido e preso demais, e o feminino também. É aquilo que eu falei. Quem que tira a gente desse estado do transe hipnótico da normose, né? Quem que nos tira, né? São essas forças. É a mulher que ama o ouro e é Hermes também, né? Mercúrio os torna mais flexíveis de alguma maneira, de modo que possam fluir na presença de Hermes. Um fluxo entre masculino e feminino em nossa história começou a acontecer. A mulher que ama o ouro arranca o gorro do rapaz, sabendo perfeitamente bem aquilo que o rei não sabia, o que havia sobre o gorro. Ela dá ao rapaz moedas de ouro em troca das flores silvestres. Em cada ocasião ele diz: eu as darei aos filhos do jardineiro para brincarem com elas. Isso significa que tudo que se recebe no jardim deve ser dado. Olha isso. Que chave incrível que ele traz para a gente também, né? O que a gente aprende no jardim, recebe do jardim, pertence ao jardim. Os atributos espirituais, os atributos da alma pertencem ao espírito, não pertence à matéria. Tenta aprisionar um atributo espiritual em algo material, não vai dar certo, né? Tenta conseguir alguma coisa que é do jardim no fogão, no castelo, não vai conseguir, né? Ou seja, tem coisas que são de uma natureza própria, né? Os nossos atributos espirituais e os frutos do nosso espírito, a gente tem que, né? Por quê? Porque é parte da nossa natureza. O aroma de uma flor não é para ela, né? O brilho do sol não é para o sol, não é isso? O sol não brilha para si mesmo, ele brilha e nesse brilho ele dá luz, calor e vida para outros astros. A flor, quando desabrocha e vira fruto, né? Então tudo que é de Deus pertence a Deus. Tudo que é do Espírito pertence ao Espírito. Tudo que é do jardim pertence ao jardim. Tudo que é da alma pertence à alma. Né? Em outras partes, que não tem outra melhor forma de explicar isso do que é literal mesmo. Né? Aí ele termina com uma chave, que esse já é o nosso último slide, que é muito interessante. Né? Uma mulher pode estar muito ansiosa que um rapaz lhe mostre seu ouro. Em geral, o público quer que os artistas mostrem o seu ouro imediatamente. Mas a história de João de Ferro deixa sempre implícito que o artista deve ser prudente em mostrar seus quadros aos 20 anos ou em publicar um livro cedo demais. O que ele está dizendo aqui? Né? Que nessa história, lembra que o menino já tinha cabeleira dourada, mas ele vai encontrar com o rei e esconde. Fala, opa, não é hora ainda. Ele não tinha condições de sustentar. Né? Ou se ele mostrasse aquele gorro, poderia ser que ele ia conquistar ali um lugar ali rapidamente, mas rapidamente ele ia cair, né? Ou seja, as coisas têm o tempo certo, né? Os estágios da alquimia vai falar para a gente sobre isso, né? A obra em negro, a obra em vermelho, a obra em branco e tem a obra em amarelo também, né? Citrinitas, a obra em amarelo, que é justamente disso daqui que nós estamos falando, o momento certo do ofertar das riquezas para o mundo, né? Então toda essa sabedoria instintiva que ele está aprendendo a lidar, todo esse reconhecimento, toda essa cura que ele está passando, todo esse trabalho de cinza, esse reencontro com a ânima, esse cultivar do jardim, que vai chegar no capítulo 6,
porque a gente já está cansado, né, desse herói passar por tantas, né, provações e da gente só descer a lenha nesse masculino também, né? Tá chegando a hora da gente entender, tá, mas que hora é essa? E essa hora não chegou ainda no capítulo 5, mas é isso, né? Existem coisas que têm o tempo certo para acontecer, né? E mesmo a nossa maturidade, mesmo a nossa evolução espiritual, ela precisa seguir um ordenamento. E quando não se segue esse ordenamento, existem, né, efeitos colaterais, vamos dizer assim. Né? Existem consequências negativas. Então, porque não sei se vocês, mas eu me perguntei, poxa rapaz, por que você já não foi sem gorro pro castelo? Por que essa sina de querer proteger tanto o seu cabelo, dizendo que tem uma ferida, inventando história, mentindo pro rei? Né? Não sei se vocês, ao lerem a história, vocês ficaram com a sensação, pô, tá dando muito trabalho esse gorro, tira de uma vez, assume quem você é, né? Tem uma força em nós que fala, pô, vai logo, vai, né? Faz, né? Mas calma, as coisas sem passar pela ânima, sem passar pelo trabalho da cinza, sem passar por todos esses processos, não tem como a gente chegar, né, nesse real casamento e nessa real ocupação de si mesmo que vai ser revelada nos próximos capítulos. Tá? Então aqui, a gente vai parar por aqui, né? Porque o capítulo 6, 7 e 8, a gente vai falar exatamente sobre tudo isso. Ok, aqui a gente já saiu do buraco, saímos do oeste aí, né? Saiu da cinza e vamos para esse leste, que é realmente a hora de abrir essa luz. Né? Realmente é a hora certa, mas o que mostra pra gente? Não dá para sair do oeste antes da hora. Tem que entrar no oeste, tem quem nem quer entrar no oeste, né? Usando a linguagem da cosmologia. Tem quem quer sair do sul e para o leste. Né? Isso aí vai ser queimado no primeiro dia. Tem quem sai do sul e fica preso no norte, que é os homens e mulheres presos nas leis. Né? Ou nas leis só mundanas e materiais. É a vida sobrevida, né? Que é só sobrevivência. Tem os que vão fazer a obra em negro, vão fazer lá o trabalho das cinzas e vão fazer o trabalho do dever de casa, vão lá, o trabalho do ego. Alguns ficam nessa jornada. E tem os que saem e vão para o jardim. Quando vai para o jardim, já é uma primeira chegada nesse leste. Né? Mas e tem muito mais sobre isso. Aí vai chegar o momento certo de se apresentar. Vai ter o momento certo de mover as peças do xadrez. Né? Então, essa nossa história, né, ela para aqui, o capítulo 5 para aqui, dá vontade de já continuar, mas vamos seguir aí, tá? Que tá ficando muito bom. Beleza, família? Vou parar aqui a nossa gravação, então, e quem está online aqui comigo, a gente vai para as perguntas, comentários. Convido vocês que estão assistindo para estarem presentes nas próximas leituras. Para isso, entre no grupo do Telegram, t.me/João de Ferro Instituto, e lá a gente está fazendo as datas, né? Existe um planejamento, mas também existe o que é possível. Então eu estou um pouco, né? Mas a intenção nossa é terminar até janeiro, no máximo fevereiro, terminar os últimos 3 capítulos que faltam. Bom? Então gratidão, vou parar aqui a nossa gravação.